Olá, pessoal! Hoje a gente vai trabalhar uma doença muito conhecida, uma doença bem brasileira, né? Vamos dizer assim, vocês vão entender o porquê, que é a doença de Chagas. E a doença de Chagas, ela é causada por um protozoário denominado Trypanosoma cruzi. Bom, quando a gente pega a posição sistemática, né, toda aquela parte de classificação do Trypanosoma cruzi, ele pertence ao filo Sarcomastigófora. Só que ele vai pertencer a um subfilo que nós chamamos de Mastigófora. Ele é da ordem Kinetoplástida, da família Trypanosomatidae, do gênero Trypanosoma, e a gente tem apenas uma única espécie que causa doença de Chagas, que é a espécie Trypanosoma cruzi, tá? É a única responsável pela doença de Chagas. Dessa mesma família, a gente vai ter a leishmania, que vai ser um dos próximos assuntos. Só que, hora que a gente vai para os gêneros, a leishmania e o trypanosoma são gêneros diferentes, né? Mas são ali, vamos dizer assim, a um grosso modo, né? São parentes próximos. Bom, essa ordem Kinetoplástida é porque eles possuem cinetoplasto, então tanto o trypanosoma quanto a leishmania lá na frente, eles vão ter esse cinetoplasto, que é uma organela a mais, e essa organela contém um DNA extranuclear, e esse DNA, ele é responsável por produzir, né, muito ali ATP, ele auxilia nessa produção de energia para o flagelo bater, para o flagelo garantir a movimentação do protozoário. Essa família Trypanosomatidae, ela é uma família onde que eu tenho protozoários com um único flagelo. Então, o trypanosoma, ele vai apresentar apenas um flagelo. Assim como lá na frente, a gente vai ver que a leishmania também vai ter um único flagelo. Então, aqui nós temos um trypanosoma, né? É uma das formas evolutivas que ele tem, nós vamos apresentar todas. Eu vou apresentar todas a vocês. Então, aqui eu tenho o cinetoplasto, que é essa organela acessória que eu disse. Aqui parte o flagelo, então aqui inicia o flagelo. Dependendo da estrutura do protozoário, antes de ser flagelo, a gente tem aqui uma membrana ondulante grudada no corpinho, né, do protozoário, e depois essa membrana ondulante, ela fica livre, e aí sim ela dá origem ao flagelo. Então, em seta preta, nós temos cinetoplasto, seta vermelha, nós temos núcleo, seta azul, nós temos membrana ondulante, e seta verde, nós temos o flagelo. Se eu observar através de uma microscopia eletrônica, o T-Cruzi, por exemplo, dependendo da forma evolutiva que ele tem, aqui eu tenho o cinetoplasto e aqui eu tenho o início do flagelo. Bom, a doença de Chagas, ela também é conhecida como tripanossomíase americana. Ela atinge 15 milhões de pessoas no mundo. 28 milhões de pessoas estão sob o risco de adquirir a infecção pelo Trypanosoma cruzi. Ela acarreta aproximadamente 12.500 mortes por ano. Só no Brasil nós temos 4 milhões de habitantes infectados. Ela está presente em aproximadamente 21 países. Não existem doença de Chagas fora do continente americano, e isso vai ser devido à presença do vetor, né, do barbeiro, que também a gente vai conversar daqui a pouquinho. Ela é uma doença exclusiva de animais e triatomíneos. O humano acabou entrando acidentalmente no ciclo, ela era uma doença, esse protozoário, ele tinha o ciclo dele no meio silvestre, com animais silvestres, e de repente o humano acabou entrando no ciclo de uma forma, vamos dizer assim, acidental, né? A biocinose domiciliar atinge cães, gatos e humanos. Biocinose significa comunidade biológica, né? Comunidade biológica que o T-Cruzi acaba atingindo. Então, atinge cães, gatos e humanos. E também atinge animais silvestres na biocinose silvestre. E aí, o porquê da doença de Chagas? O porquê esse nome? Esse da foto é o famoso Carlos Chagas, tá? Ele descobriu o Trypanosoma cruzi em 1909. Carlos Chagas é um nome mais curtinho, né? Que a gente dá uma abreviada no nome dele, porque na verdade o nome dele inteiro é Carlos Ribeiro Justiniano Chagas.
E o Carlos Chagas, ele acabou estudando e classificando todo o T-Cruzi. Ele era um médico muito curioso, ele estudava malária, e ele trabalhava, depois que ele acabou de se formar, recém-formado, ele trabalhava na equipe de Oswaldo Cruz. Então, ele estava tentando cuidar do controle de malária, tentando cuidar dos pacientes com malária, lá na região de Minas Gerais, aproximadamente, onde eles estavam construindo uma estrada ferroviária, né, nessa parte central ali do Brasil. E para construir essa estrada, eles tinham que fazer, né, todo o desmatamento ali das florestas e tudo mais. E tinha muitos casos de malária. Então, Carlos Chagas já era um médico experiente nesse assunto. Ele foi convidado por Oswaldo Cruz, integrou a equipe de Oswaldo Cruz e foi trabalhar no meio dessa floresta, cuidar desses trabalhadores. E aí ele era muito curioso com os insetos, com as doenças, e ele sabia que o bicho barbeiro picava humanos, por exemplo, né? E muitos humanos ali, eles tinham febre, eles não tinham malária e tal, e um dia ele pegou um barbeiro, macetou um barbeiro e colocou no microscópio que ele tinha. E ele observou o Trypanosoma cruzi. Então, a partir dali, ele descobriu o T. cruzi, e além dessa descoberta, ele classificou, ele estudou, e aí, de repente, apareceu na história uma criança de 2 anos chamada Berenice. Berenice é uma brasileira muito famosa. Berenice, aos 2 anos de idade, começou a apresentar febre e alguns outros sintomas, e a mãe dela acabou precisando de um médico, e Carlos Chagas foi atender Berenice. E aí ele pegou um pouco do sangue da Berenice e colocou no microscópio. E quando ele colocou o sangue da Berenice no microscópio, ele observou o T. cruzi. Ele observou a mesma estrutura parasitária que ele havia observado no bicho barbeiro. E aí ele perguntou pra mãe, falou, mãe, essa criança, né, foi picada pelo bicho barbeiro? A mãe falou assim, foi, esses dias ela foi picada. E aí ele começou a desvendar o ciclo do barbeiro, né, o ciclo do T. cruzi, desculpa. Ele começou a associar, se o T. cruzi, se o barbeiro tinha o T. cruzi e picou a criança, e a criança também agora tem o T. cruzi do sangue, então, provavelmente, a transmissão veio através desse inseto. Berenice foi o primeiro caso clínico humano descrito de doença de Chagas, porque antes de Berenice, muitas outras pessoas estavam contaminadas, só que ninguém, até então, sabia, né? Então, ela foi o primeiro caso. Só que Berenice não morreu de doenças de Chagas, por mais que a doença vai trazer muitas complicações, Berenice morreu aos 75 anos de problemas respiratórios, se eu não estou muito enganada. Então, assim, ela viveu por muitos e muitos anos e acabou se tornando história dentro da parasitologia humana. A doença de Chagas. Então, ela é uma infecção transmissível, né? O agente etiológico, ou seja, quem causa a doença de Chagas, é o Trypanosoma cruzi, que é esse protozoário aqui do lado, tá? Flagelado, é apenas um flagelo, né? Nós temos como vetor, ou seja, para ocorrer o ciclo do T. cruzi, a gente tem que ter um vetor, que é um triatomínio, que nós conhecemos popularmente como barbeiro, fincão, chupança, vai depender da região onde o indivíduo vai estar, ele vai dar um nome popular a essa espécie. Geralmente, a espécie que a gente encontra no Brasil, principalmente na região do Nordeste, é o Triatoma brasiliensis, tá? Ele é o principal, ele é a espécie mais comum, relacionado com a transmissão da doença de Chagas. E, como eu havia dito para vocês, é uma doença que está mais no continente americano. Por quê? Porque nessa região, é no continente americano, que a gente tem as espécies do vetor. Nós temos as diferentes espécies desse inseto que transmite. Então, lá no começo da aula, eu falei para vocês que é uma doença brasileira, né? Por que a gente fala que é uma doença muito brasileira? Porque ela foi descoberta no Brasil, porque tem ali esse cruzi, ele vem de Oswaldo Cruz, esse cruzi foi quando o Carlos Chagas, ele precisou dar um nome, né, para esse protozoário, e ele quis homenagear o seu chefe ali, né, Oswaldo Cruz. Então, lembra quando é nome de homem, no final a gente coloca o I, por isso que ficou Cruzi, tá? A morfologia. O Trypanosoma cruzi, ele vai ter 3 formas diferentes, vai depender em qual fase do ciclo que ele está, ou se ele está no hospedeiro vertebrado, que seria o homem, ou no invertebrado, que é o inseto. Então, nós vamos ter a forma
A mastigota, que vai ser a forma que vai estar dentro das células no hospedeiro vertebrado, ou seja, a forma mastigota nós vamos encontrar no homem. A epimastigota é a forma que nós vamos encontrar no inseto, então lá no barbeiro a gente vai observar a forma epimastigota. E a tripomastigota geralmente é a forma que nós encontramos no sangue do humano. E essa forma de tripomastigota, ela é uma forma que apresenta polimorfismo. Às vezes eu tenho tripomastigota mais fina e alongada, e às vezes eu tenho tripomastigota que são um pouquinho mais curtas e mais gordinhas, tá? Então aqui eu tenho as 3 morfologias, mostrando para vocês. A mastigota, a primeira, ela é mais arredondada e ela vai estar dentro da célula. A epimastigota, que vai estar no inseto, e a tripomastigota, geralmente no sangue do humano. Mais formas, né? Mostrando aqui o polimorfismo das tripomastigotas, eu posso ter elas mais gordinhas, como eu posso ter elas mais afuniladas. Então, a característica, antes da gente entrar no ciclo de cada uma. A mastigota, essa forma arredondada, ela sempre vai estar dentro da célula do hospedeiro vertebrado. Ela tem o flagelo, só que o flagelo é um flagelo curtinho. Aqui, ó, essa parte é a parte do flagelo. O flagelo, ele não vai para fora, tá? Então, ele fica apenas dentro da célula, dentro do protozoário. Aqui eu tenho as amastigotas, vistas por microscopia eletrônica. Então, cada bolinha dessa, né? Ela pode ser redonda ou até mesmo ovalada, são amastigotas. Aqui, ela está provavelmente em células musculares. E aqui, eu tenho um ninho de amastigota. Lá no nosso microscópio, na parte prática, a gente vai observar isso daqui, ó. É exatamente essa foto. Então, aqui, eu tenho várias amastigotas que ficam dentro das células e ali elas ficam se multiplicando, por exemplo. Então, mais a mastigota, então, mostrando aqui a mastigota dentro das células, ó, que ela está dentro de um macrófago, forma arredondada, não conseguimos ver o flagelo do lado de fora dessa célula. Ela tem cinetoplasto? Sim, ela tem cinetoplasto, tá? E a gente sempre, o cinetoplasto, ele vai estar perto do flagelo, então, ó, aqui é o cinetoplasto, e por mais que o flagelo é curtinho, o flagelo está nessa região aqui. Próxima forma, a tripomastigota. A tripomastigota é a forma que nós vamos encontrar no sangue circulante, tá? Ela não tá dentro de célula. Então, se eu pegar o sangue da Berenice, né, que Carlos Chagas observou, ele encontrou a tripomastigota. Foi essa morfologia que ele visualizou no microscópio dele. Então, aqui eu tenho hemácias, são células sanguíneas, essas bolinhas roxas aqui no fundo, aqui também. E aqui eu tenho as formas de tripomastigota. A tripomastigota, gente, ela é mais alongada, então a gente pode ver, bem diferente, né, da mastigota. Aqui ela é mais alongada. O cinetoplasto vai estar na região posterior ao núcleo, então sempre a gente vai começar a observar o parasita aqui, ó. Sempre a gente começa do flagelo e vai. Então, aqui nós temos região anterior e aqui nós temos região posterior, certo? Então, vamos trabalhar com essa célula aqui que está mais fácil de observar. Então, se eu começo aqui na região anterior, flagelo livre, núcleo, essa bola roxa mais escura, e o cinetoplasto, ele está aqui, é esse risquinho mais escuro. Por que é importante a gente saber a localização do cinetoplasto? Para diferenciar qual forma evolutiva que nós estamos observando, tá? Isso é muito importante. Então, nós temos o cinetoplasto posterior ao núcleo. Região anterior, você vem, núcleo. Depois do núcleo, eu encontro o cinetoplasto. O flagelo, ele vai estar aderido aqui, ó. Então, o flagelo vem, forma uma membrana ondulante e ele vai grudar no corpo da célula, ele vai inserir no corpo da célula próximo ao cinetoplasto. A forma tripomastigota é a forma infectante para o hospedeiro vertebrado, porque ela vai estar no sangue do humano. Se o hospedeiro vertebrado, que é o barbeiro, sugar o sangue do humano, ele vai aspirar essa forma aqui e vai se contaminar. Como eu falei para vocês, o flagelo vai formar uma membrana ondulante, né? Então, essa forma, é muito fácil a gente visualizar a membrana, é até bonitinho, né, de ver, auxilia também na locomoção. E daí, essa membrana ondulante, ela inicia lá no cinetoplasto, e ela vem. De repente, ela sai fora da célula e fica livre.
Então, aqui eu também consigo ver um desenho, né, de tripomastigota, cinetoplasto, núcleo. Então, aqui, eu tenho toda essa estrutura aderida ao corpo do protozoário, formando membrana ondulante, e, de repente, ela fica livre e forma o flagelo. Mais formas tripomastigotas, é a primeira imagem que a gente viu hoje na aula, né, membrana ondulante, cinetoplasto, núcleo, flagelo. Aqui também, parece até que ela tem um olhinho, né, a sensação que dá, mas na verdade é o cinetoplasto. Essa parte mais escura, núcleo. Célula alongada, flagelo livre. Próxima morfologia, a próxima morfologia é tripomastigota. A tripomastigota é a forma que nós vamos encontrar no inseto, a forma que nós vamos encontrar no vetor, tá? É essa forma aqui que vai ser infectante a nós humanos, porque é a forma que vai estar no inseto e a forma que o inseto vai inocular no nosso corpo quando ele for fazer o repasto sanguíneo. Só que quando a gente olha a tripomastigota, onde que está a localização do cinetoplasto dela? O cinetoplasto da epimastigota, desculpa, ele vai estar anterior ao núcleo, então ele está aqui, ó. Então lembra que a gente começa a ver a célula a partir da parte livre do flagelo, e de repente você vem e você encontra primeiro o cinetoplasto e depois você encontra o núcleo. Então, essa forma também é uma forma alongada do protozoário, e o cinetoplasto a gente encontra antes do núcleo, está bem próximo ali da região nuclear, tá? Só para comparar, cinetoplasto de epimastigota, cinetoplasto de tripomastigota. A membrana ondulante na epimastigota, ela vai ser uma membrana menor, né, porque o cinetoplasto ele acaba estando aqui na porção mediana da célula, então tem pouquinha membrana ondulante, diferente dessa morfologia, que tem uma membrana ondulante bem grande, bem fácil da gente visualizar. Então, aqui mostrando uma microscopia eletrônica de epimastigota. Então, aqui eu tenho cinetoplasto, núcleo, e aqui o local de onde o flagelo sai, o local de inserção do flagelo, ou também chamado de bolsa flagelar.